Bom dia, irmãos. Bom dia, Igreja Batista Boas Novas. Bom dia a todos que nos assistem. Fiquei há um tempo ausente, mas Deus é muito bom, me proporcionou que esteja aqui de volta com a Igreja Batista Boas Novas para mais uma IBD online. Estamos aqui no domingo, independente do lugar que você esteja, faça chuva, faça sol, o importante é estar sempre louvando a Deus. Amém, irmãos? Vou fazer uma leitura no livro de Salmos, o capítulo 19, os versículos 1 e 2. Salmo, capítulo 19, os versículos são 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso bom e maravilhoso Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Amém, irmãos? Agora fechemos nossos olhos. Se você está em casa com a sua família, seja com a sua esposa, com seus filhos, feche os olhos, dê a mão para eles e vamos orar e agradecer a Deus por essa EBD. Deus querido, mais uma vez eu quero te agradecer por mais um dia de vida, meu Pai. Estamos aqui acordados, vivos, louvando a Ti, seja através de uma leitura, através de um cântico, através de uma palavra e do ensinamento, sempre pensando em engrandecer ainda mais o Seu nome. Louve, Pai, agradeço por esse momento. Também peço pelos irmãos que estão em casa assistindo, também pela palavra que será passada pelo pastor, que não seja apenas escutada, seja também aprendida e principalmente disseminada, louvando sempre, engrandecendo o Seu nome, meu Pai. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Essa oração eu faço em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqui, irmãos, estamos reunidos, né? Sabemos que essa semana, infelizmente, esse mês, de fevereiro, tivemos a notícia de que um dos dias foi o dia onde morreram mais pessoas de Covid. Se eu não me engano, até essa gravação, a notícia é que um dos dias dessa semana tivemos 1.528 mortes, onde o próprio vírus do Covid faz um ano no Brasil, ele faz um ano batendo recorde de morte. É um momento triste, é um momento de oração, não tem o que pedir nesse momento que não seja isso, mas uma coisa a gente não pode perder nunca, meus irmãos, a nossa fé. Como diz aqui na passagem, um dia de cada vez, uma noite depois da outra, o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso alvo, a nossa mira sempre deve ser Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Porque Ele é um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que mantém, um Deus também que leva para os braços dele, que com certeza é muito melhor que essa vida que nós vivemos aqui. Por isso tenhamos sempre fé, muita fé, de que Ele é um Deus grande, um Deus que cuida da gente, que nunca nos deixou desamparado, irmãos. Vamos orar sempre para que esse momento passe, mas Ele é um Deus tão bom que ao mesmo tempo que Ele permite esse momento, Ele permite que a tecnologia nos dê sabedoria para que passamos e disseminamos a palavra dEle. Porque se a gente pensa que esse momento acontecesse, por exemplo, 5 ou 10 anos atrás, esse momento aqui com os irmãos possivelmente não seria um momento possível, mas Ele é um Deus muito bom, que Ele proporciona isso. A gente tem que pensar que, por pior que seja o momento que a gente estejamos com fome, estejamos desempregados, doentes, seja no cemitério, a gente tem que sempre pensar que nós temos um Deus na nossa vida, que acima dele não tem nada. Amém, meus irmãos? Agora, pensando na grandeza dele, vamos cantar juntos, Grande Senhor. Limites da terra.
Obrigado, irmãos. Grande Senhor, dando continuidade à grandeza do Senhor, agora teremos nosso pastor, amado pastor Messias, para a palavra na nossa EBD. Muito obrigado, irmãos. Fiquem com Deus. Olá, muito bom dia. É uma alegria estarmos juntos para mais uma EBD online aqui da Igreja Batista Boas Novas, em Piraporinha, Diadema. É uma grande alegria ter você conosco mais uma vez para a nossa EBD. Estamos falando sobre desvendando o Apocalipse e estamos hoje olhando para os sobreviventes da ira de Deus. Nós olhamos o sexto selo e agora vamos olhar para este ponto. Deixa eu alcançar a Bíblia aqui para o texto dos sobreviventes da ira de Deus. Nós vamos olhar para Apocalipse, capítulo 7, versos de 1 a 8. O texto sagrado nos diz: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número do que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Sacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Vamos orar, vamos pedir para Deus nos conduzir nesta aula da nossa EBD online. Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos ter a oportunidade de estudarmos Tua santa e bendita palavra. Estamos estudando um livro que muitas vezes tem sido discutido e mal interpretado, e muitas vezes alguns têm deixado de lado
pelas dificuldades que se tem pela leitura e as figuras de linguagem e tudo mais. Que o Senhor nos dê direção, sabedoria e entendimento da Tua palavra nessa manhã, de modo que sejamos ensinados e abençoados por ela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós vamos... Hoje não tem água, hoje tem café aqui na nossa... durante a nossa aula aqui da EBD, né? Nós então olhamos no capítulo anterior até o versículo 6, até o capítulo 6, né? Para um desastre, um terror assim sem precedentes, né? De uma maneira que abate de uma maneira inesperada e inimaginável pelo mundo, e também uma situação realmente de grande tribulação, de grandes desesperos, de grandes lutas para aqueles que estiverem aqui naquele período que denominamos ou chamamos de grande tribulação, né? Então, os julgamentos dos 5 primeiros selos foram graves, mas os desastres associados ao 6º selo, com o início do dia do Senhor, né, que é aquele período realmente da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, vão superar em muito o dos primeiros 5 selos, né, naturalmente. Então, o julgamento e os julgamentos dos 7º selos contêm ainda mais intensos situações, né, onde vamos ter as trombetas, as taças, né, onde as taças vamos trabalhar os julgamentos das taças e tudo mais. Então, nós temos ainda todas essas situações que de fato são bem difíceis, ruins, duras, os casos vão acontecer. Muito bem. Então, esse vai ser o pior de todos, né? O 7º selo vai ser o pior de todos ainda, quando nós estudarmos o 7º selo. Na verdade, nós vamos adentrá-lo no capítulo 8, e o capítulo 7, então, por assim dizer, é como um parêntese entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Perdão, trombeta não, selo. Acho que é o café que está fazendo isso comigo, né? Selo, entre o 6º selo e o 7º selo. Então, nós temos aqui, né, nesse capítulo 7, digamos assim, esse parêntese entre os selos, para responder à pergunta dos 2 grupos que sobreviverão a esta fúria do julgamento divino. Primeiro, aqueles descritos nos versos de 1 a 8, são os judeus que vão evangelizar o mundo, evangelizar as pessoas que serão conservados na terra. Eles vão sobreviver ao holocausto da ira divina, desencadeada pelo julgamento dos selos, das trombetas e fugiu o nome agora, que eu já vou achar aqui para falar, das taças, né? As taças. Então, eles vão sobreviver a tudo isso. E Deus também há de protegê-los dos esforços assassinos do anticristo e dos seus correligionários, por assim dizer. E na verdade, eles vão sobreviver às guerras, à fome, a desastres naturais sem precedentes, doenças e perseguição selvagem que vai acontecer, e vão entrar no reino milenar, né? Estes homens. O segundo grupo, versos de 9 a 17, é um grupo que escapa da ira divina, mas são aqueles que serão martirizados, né? E irão para o céu, né? Eles irão para o céu. São também cristãos que serão salvos naquele período, então irão para o céu, enquanto 144 mil que nós lemos permanecerão aqui evangelizando o mundo, e provavelmente, pela leitura, eles entrarão vivos, né, para o período do reino milenar.
Muito bem, continuando aqui, essas duas visões, né, este par de visões que nós temos aqui, desse texto, contrasta a preparação dos crentes que serão entregues nesse período de ira, de pânico, de devastação, vai contrastar com os incrédulos, né? Os incrédulos vão desesperadamente gritar para que os montes caiam sobre eles, porque a ira de Deus pesará sobre eles, né? E aqui nós temos um contraste com os crentes, né? Com os salvos daquele período, né? Eles serão guardados, eles serão privilegiados de serem guardados pelo Senhor, guiados pelo Senhor em todo esse período, né? Então, enquanto os outros sofrerão a penalidade, né, os incrédulos, enquanto eles estarão desesperados, percebendo a ira de Deus e ainda assim rejeitando o Deus eterno, enquanto eles vão ter esse desespero dentro deles e vendo a ira de Deus sendo derramada, os salvos deste período estarão, apesar de alguns sendo mortos, outros perseguidos, mas olha o contraste, eles não estão em desespero, eles estão em paz, sabendo que Deus está cuidando deles, né? A Bíblia, queridos, não oferece nenhuma esperança para qualquer ímpio, para qualquer um que esteja sem uma vida realmente de ter conhecido e confessado Cristo como o seu Salvador. Essas pessoas não têm esperança. Elas passarão todo esse período de tribulação, de luta, de dor, em grande angústia, em grande sofrimento, e continuarão rejeitando o Senhor. E em todo o tempo não há esperança para o ímpio, a não ser que ele creia, a não ser que ele se arrependa dos seus pecados e creia e busque o Senhor, e realmente tenha o Senhor na sua vida. Ao passo que o justo, né, que é um tema familiar nas Escrituras, Davi diz lá no Salmo 34, clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos de coração contrito e salva os que têm espírito esmagado. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas essas tribulações, o Senhor livra os justos, somos guardados pelo Senhor, né? No Salmo 91 vai falar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Vai vir a peste e você vai ser protegido, né? O Senhor protege os seus. Isso não quer dizer que não soframos, isso não quer dizer que não passemos por lutas, por angústias, isso não quer dizer que não possamos ser acometidos de uma doença grave até que nos leve à morte. A diferença é que o justo está em paz com o Senhor. Ele sabe que, embora esteja sofrendo, ele tem uma esperança, ele tem uma alegria, ele tem uma tranquilidade, ele tem uma paz no coração, sabendo que o Senhor está o dirigindo, o guiando, cuidando da sua vida, dando-lhe direção, dando-lhe sabedoria, dando-lhe graça a cada dia. Então, é interessante que devemos lembrar dessas realidades como filhos de Deus, né? Sabendo que o Senhor é aquele que nos guarda, nos protege em todo o tempo, né? Podemos descansar no Senhor, mesmo que soframos alguns males que possam vir contra a nossa vida, né? Ao passo que o arrogante, o malfeitor, o ímpio, o injusto, esse não tem esperança. Ele não tem libertação na sua angústia, né? Ele sofre durante a sua angústia. Muito bem. Então, na verdade, nós temos até um exemplo claro disso, né, no período do dilúvio, onde Deus viu o justo Noé e o salvou e o preservou, ao passo que todos os demais seres, homens, né, os seres humanos vivos naquele período, morreram no dilúvio. Apenas Noé e seus filhos, sua esposa e suas noras sobreviveram ao dilúvio, né? Deus então preservou uma semente justa, ao passo que os ímpios
Os que não creram foram todos destruídos no dilúvio. Então veja como é realmente, de fato, ter essa expectativa para o crente, né? A tribulação, conforme revelado nas Escrituras, irmãos, é um tempo de julgamento sem precedentes, de desastres, de morte, de realmente Deus derramar a sua ira sobre a terra. Não será um período de governo de Satanás, nada disso. É um período da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Na verdade, esse é só o primeiro passo da ira de Deus sendo derramada, porque o grande derramar da ira de Deus, o pisar no lagar do furor da ira de Deus, acontecerá depois que todos os homens estiverem de fato no seu destino final, e todos aqueles que forem para o inferno, aqueles que não tiverem a salvação em Cristo Jesus, todas essas pessoas sofrerão o dano da segunda morte e serão de fato serão pisoteadas, né, pelo derramar do furor da ira do Deus eterno. Né? Muito bem. Muitos daqueles que também vão entrar no reino milenar vivo, né, serão gentios, né? Gentios, né? Então a tribulação é um momento onde muitos vão morrer, mas muitos vão morrer, vão para o céu, outros já perdição eterna e tudo mais, mas muitos entrarão vivos, né, para o período milenar após o retorno de Cristo, onde de fato se dará o seu governo, né? Nós podemos ver lá em Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 12, pulei muito aqui, penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 12, o profeta Zacarias, versículos 1 a 3, diz o seguinte: esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentaram levantá-la se machucarão. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porei em pânico todos os cavalos. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, falei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Já li isso aqui, né? E todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito, né? Li novamente, na verdade, isso até o verso 3, eu já estava indo para o 4, depois voltei para o 3, mas tudo bem, não tem problema, li duas vezes. E os versos também, para a gente completar aqui, os versos 10 a 13 de Zacarias, capítulo 12, eu fiz algumas, houve uma confusãozinha aqui na leitura, mas Zacarias capítulo 12, versos 10 em diante, diz o seguinte: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E se lamentarão amargamente por ele, como quem lamentou a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad-Rimon, no vale de Megido. Todo o país chorará, separadamente, cada família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, todas as demais famílias com suas mulheres. Naquele dia, uma fonte jorrará
para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Também, olhando versos 13, capítulo 13, versos 8 e 9, diz: na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão, e todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe perguntarei, e eu lhe responderei: é o meu povo, direi, e ela virá: o Senhor é o meu Deus. Muito bem, então é esse tempo, né? Quando o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 11, versículo 26, que todo Israel será salvo. Não é todo Israel de todos os tempos, de toda a história, como alguns querem acusar nós, dispensacionalistas, de todos os judeus serão salvos da história. Não, todos os vivos daquele período, todos os que estiverem vivos naquele período serão salvos, eles vão crer. Eles vão se lamentar quando eles virem que eles crucificaram o Messias, quando eles entenderem que lá atrás eles rejeitaram o Salvador e deram ouvidos ao anticristo, e agora eles vão entender o erro e vão clamar a misericórdia do Senhor e serão salvos. Toda a nação, como nação, haverá um arrependimento a nível nacional em Israel. A nível nacional. Muito bem, Apocalipse 7, de 1 a 8, então apresenta o grupo de sobreviventes. Para outros, nós vamos ver no capítulo 12, né? Preservado no meio do turbilhão da tribulação. Mas a visão de João deste grupo especial de pessoas contém 3 características, né? A primeira delas é a ira do Senhor, que estará contida naquele tempo, os santos selados, né? Santos selados naquele período. E a terceira característica, a identificação deles, que são israelitas. A identificação israelitas. Muito bem. Nós vamos então olhar a ira contida, versículo 1, que diz: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Muito bem, a frase depois disso ou após este, né, depois destas coisas, geralmente seguido por alguma forma do verbo eidon, do verbo ver, são várias vezes usadas em Apocalipse para introduzir uma nova visão. O uso do após isto nesta passagem significa que a visão do 6º selo terminou e João está prestes a ver uma nova visão. Também pode indicar que essa nova visão descreve eventos que vêm após o 6º selo em ordem cronológica. A cena agora muda do juízo sobre os ímpios para a proteção especial para os piedosos. Então saímos do juízo dos ímpios para a proteção daqueles que são piedosos daquele período. Ok? À medida que a visão se desenrola, João primeiro vê os 4 anjos, anjos que são frequentemente associados na Escritura ao julgamento de Deus. Vários textos aqui que poderíamos citar sobre isso. A estes 4 são dado poder sobre os elementos da natureza. Eles são vistos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Alguns céticos, né, imaginam que, como não há aqui uma sofisticação poética aqui, né,
Então, eles acham aqui que está falando de uma noção primitiva da Terra plana e quadrada, né? Mas a frase, na verdade, refere-se à totalidade da Terra, né? Designando os 4 pontos principais que nós temos, por exemplo, na bússola: norte, sul, leste, oeste. Quantas vezes nós vemos na Bíblia o vento do norte, né? Ou o vento que vem do sul? Então, na verdade, essa é a ideia aqui, tá? Então, não é 4 cantos no sentido como se a Terra fosse uma caixa ou uma coisa assim, ok? Me perdoem os adeptos da Terra plana, eu não consigo enxergar isso desta maneira, né? Não consigo ver de modo nenhum uma Terra plana, mas há quem creia e prossigamos assim, tudo bem, sem problema nenhum. Tocamos a vida com isso aí, né? Há tanta coisa aí que a gente vê, né? As pessoas creem em tantas coisas, tanta coisa aí que sem nexo. Também teremos aí os que creem na Terra plana e prossigamos, né? Vamos lá, né? Há muita gente aí que nega a ciência, mas a ciência, ela não contradiz a Bíblia, né? Até os evolucionistas tentam contradizer com as suas teorias, como própria definição diz, é só uma teoria, né? Não é uma afirmação, por exemplo, dos nossos amigos evolucionistas, né? Muito bem, deixa isso para lá, vamos seguir aqui. Mas a ideia realmente, a ideia de toda a totalidade da Terra, os 4 ventos da Terra, onde eles se originam, né? Então, alguns têm ridicularizado esse versículo, se referindo como um conceito ingênuo, pré-científico da estrutura da Terra, que supostamente vê uma Terra como plano com 4 cantos, né? O que não é, na verdade, isso que o texto está dizendo. Então, o que nós temos aqui é, de fato, os 4 pontos cardeais aí, né? Da onde o texto diz que, então, os anjos estão retendo os ventos, né? E neste período, então, o que nós temos desses anjos impedindo, né, que não venha vento, nem brisa, nem ondas na praia, porque o vento aí está parado, tudo estará como algo totalmente parado, né? Ou seja, a circulação da atmosfera, a rotação da Terra, todas essas coisas vão estar de fato paradas, né? E isso vai deixar com que as coisas fiquem calmas por algum tempo, né? E eles vão estar segurando este vento, dizendo assim, lutando, contendo eles, uma restrição do vento, a retenção das pragas associadas com os julgamentos, uma retenção da ira de Deus por algum período, né? Então, logo eles vão ser soltos, mas por enquanto Deus vai agir na vida dessas pessoas, isso estará retido. Agora, quem são os santos selados? Versos 2 e 3. Diz o seguinte: então vi outro anjo subindo do oriente, tendo um selo de Deus, do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Servos do nosso Deus. A razão para a restrição temporária do juízo de Deus, então, na verdade, torna-se claro aqui, né, que Deus vai, então, selar, ou estará selando aqueles que são salvos, né? Alguns identificam este anjo como Jesus Cristo, mas entendo que isso é bem improvável olhando para o texto, né? Porque
Allos, né, que é ali outro, significa um outro em sequência numérica, né? Outro do mesmo tipo que os primeiros 4 anjos, né? Então não creio que seja aqui Cristo. Então João, ele viu o anjo, e é uma forma poética dele dizer, né, do lado leste, o ponto da bússola para o qual o sol nasce. Então, do ponto de vista de João, na ilha de Pátimos, no leste, seria a direção da terra de Israel, a terra onde a salvação prometida por Deus viria através de Jesus, o Messias, e de onde as 12 tribos de Israel também se tornaram, vieram a ser membros, né? E esses que serão selados fazem parte, então, desse povo, dessas 12 tribos, né? Então, há aqui por isso essa nomenclatura, ou essa forma aqui de escrita. Então, do ponto de vista de João, é isso, tá? É isso que ele está vendo. O anjo tinha o selo do Deus vivo. Muitas vezes esse selo se referia a um anel de sinete. Os reis ou outros funcionários usavam tais anéis para carimbarem cera os documentos e outros itens, afirmando sua autenticidade e garantir que eles seriam cumpridos, ok? Então, um selo, assim, é uma propriedade, é uma proteção, digamos assim. Em contraste com os selos de governantes terrenos, né? O selo, a carga do anjo, do cargo do anjo, era o selo do Deus vivo, né? O selo do Deus vivo. A Bíblia frequentemente identifica Deus como Deus vivo, aí inúmeros textos para a gente também observar isso. E dessa forma ele o distingue dos outros moradores ou dos outros ídolos mortos adorados pelos incrédulos, né? Sua eternidade garante que ele vai realizar toda a sua vontade. A mais proeminente divindade, né, falsa do período da tribulação, anticristo, irá também selar os seus seguidores, tá? Com um número, né, segundo nós temos em Apocalipse 13. E o Deus vivo e verdadeiro também selará quem? Os seus, né? Selará os salvos. No Antigo Testamento, Deus marcou Israel e mandou Israel também marcar, por exemplo, com o sangue do cordeiro os umbrais das portas, de modo que o anjo da morte não viesse a pegá-los, né? Então Deus sempre usou esse tipo de expediente, né? Ele marcou Raabe, por exemplo, também com aquele cordão vermelho, né? Para que quando eles viessem invadir a terra, poupassem Raabe e sua família. Mas a passagem paralela desse texto aqui, a ilustração, né? Se a gente puder, uma passagem, é Ezequiel 9. Ezequiel 9, versículos de 3 a 6. Ezequiel 9, versículos de 6 a 3. Diz assim, 3 a 6. 6 a 3, eu não sei de onde estou tirando esses números, né? 3 a 6. E a glória do Deus de Israel levantou-se, deixa eu tirar o óculos aqui, de cima do querubim onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente
do templo. Então, quando a gente viu aqui, né, nós vimos o texto de Ezequiel 9, 3 a 6, né? Aqueles com a marca de Deus, sobre eles seriam poupados da destruição vinda de Jerusalém, da mesma forma que os servos de Deus, a quem o anjo irá marcar com o selo de Deus, serão protegidos e preservados preservados dos julgamentos ainda por vir, né? Então é isso que nós temos aqui. Indica que esses servos serão preservados, né? Serão preservados. Eles permanecem fiéis, eles serão guardados, eles serão preservados para o Senhor, né? Para o Senhor, ok? E por fim, a identificação dessas pessoas, né? Os israelitas. E aí nós vemos, são 144 mil de cada tribo. 144 de cada tribo. Esses crentes judeus evangelistas são as primícias de Israel que, como nação, serão resgatados antes do retorno de Cristo, conforme Zacarias 12, Romanos 11. Os 144 mil não são todos os crentes, não são todos os crentes judeus da época. Não são, tá? Esses 144 mil são crentes, mas não são só eles que serão crentes naquele período, salvos naquele período, tá? Mas um grupo selecionado para proclamar o Evangelho, conforme Apocalipse, capítulo 12, né? Capítulo 12, versículo 17. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz: mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse... Perdão, estou lendo o texto nada a ver com Apocalipse, não sei por que eu cheguei aqui, estou lendo, perdão, estou lendo o texto errado, ok? Vamos lá de novo. Apocalipse 12, 17, agora sim eu estou no texto certo, 12, 17, está aqui. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para a guerra contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E 14, na verdade o texto vai começar aqui, vai passar pelo capítulo 13, né? E no capítulo 14, versos de 1 a 5, diz: então olhei, diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele, o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um novo cântico diante do trono, dos 4 seres viventes e dos 4 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Né? Então esses 144 mil que são selados virão de todas as tribos dos filhos de Israel, mas muitos persistem aqui de identificá-los como a igreja, né? Como a igreja. É difícil de ver correspondente, né? Mas sei lá, né? Cada um tenta interpretar aí ao seu bel prazer, né? Criando aí uma igreja através de um número, né? E tentando através disso, sei lá, chegar em alguma coisa. Não é isso, né? Que o texto nos diz, tanto que identifica as famílias de Israel, né? Claramente, né? E eles citam várias passagens do Novo Testamento para supostamente identificar a igreja como Israel, para apoiar essa interpretação. Mas a identificação de Israel como igreja nas passagens é bem disputado, né? Não é uma coisa certa, é bem difícil, né? Então eles tentam desta forma dar algum suporte para a identificação na presente passagem.
O fato é que nenhum exemplo claro da igreja, nós temos claro que ela é chamada de Israel no Novo Testamento. Não há nenhum lugar no Novo Testamento onde a igreja é chamada de Israel. Nenhum lugar. Então, o termo Israel deve ser interpretado com a utilização normal do Antigo e do Novo Testamento. Uma referência aos descendentes físicos de Abraão, Isaac e Jacó. Simples assim. Mas, vamos lá. Então não há qualquer razão exegética para interpretar os números 144.000 e 12.000 de uma maneira aí que represente alguma coisa como a igreja, Então ele diz que 12.000 selados de toda a tribo dos filhos de Israel, fala do propósito eletivo de Deus, de uma escolha onde Deus fez para essas pessoas, Eles pertencem a cada tribo. Então, na verdade, vamos ter um representante de todas as tribos. Os nomes das tribos são específicos nesta lista, e ele fala de uma maneira muito clara cada uma das pessoas. Nas listas do Antigo Testamento, às vezes a ordem de nascimento é seguida. A ordem de nascimento é seguida. Em outros momentos é a ordem da bênção de Jacó, lá de Gênesis 49. E por aí vai. Algumas ordens aí que vai sido diferente de acordo. Mas, apesar de Rubem, que era o primogênito, de Judá, que é o primeiro da lista, Rubem perdeu o seu direito de primogenitura, como punição de sua má conduta sexual com a concubina de seu pai. Nós temos isso lá claro. E a omissão da tribo de Dan em favor da tribo sacerdotal de Levi também é algo incomum. Dan estava evidentemente omitido devido à inclinação da tribo para a idolatria, que foi ainda pior do que o resto das nações. Enquanto Dan vai compartilhar as bênçãos milenares, a tribo não será selecionada para nenhum dever e nem protegidas durante o período da tribulação. Da mesma forma, o nome de Efraim é omitido em favor de seu pai José, porque Efraim desertou da casa do governante Judá, conforme Isaías 7,17. Também Efraim, como Dan, foi consumido com a idolatria, conforme Oséias 4,17. Seu irmão Manassés está incluído porque ele era o filho fiel de José. Então, esta passagem, queridos irmãos, reforça a verdade bíblica de que Deus completamente vai salvar a nação de Israel, conforme podemos ver em Romanos 9, 10 e 11, especialmente o capítulo 11. Embora Israel tenha falhado na sua missão de ser uma nação testemunha no Antigo Testamento, não será o caso no futuro. O povo judeu virá com uma grande força missionária, talvez a maior que o mundo já conheceu, e o resultado desse esforço será um Israel redimido, conforme Deus prometeu, e inumeráveis gentios também sendo resgatados. Então, através destes homens separados para pregar o Evangelho, é que Israel ouvirá a graça salvadora e se arrependerão e crerão em Jesus Cristo como o Messias, o Salvador. Muito bem, então depois nós vamos ver a tribulação dos santos nos versículos 9 a 17, vamos terminar com eles depois na semana que vem. Então não há nenhum segredo aqui nos 144.000, não há nada especial no número, podemos dizer que foi aleatório, Deus assim escolheu. Então não há nenhuma implicação aqui no número. O fato é que não quer dizer que são eles os únicos salvos do período, mas eles são salvos ou separados de uma maneira especial, selados para uma missão especial. Ok? Muito bem. Vamos então terminando por aqui, nossa lição de hoje. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode deixar uma pergunta aí, não no chat, mas nas mensagens, tá? O chat ao vivo, depois a gente perde aí o que você escreveu. Então deixa nas mensagens, você pode escrever uma mensagem se você tiver alguma pergunta e poderá então
tê-la respondida aí em vídeos futuros, tá bom? Muito bem, um bom domingo para todos vocês, Deus abençoe, obrigado pela paciência, pela consideração, pelo tempo juntos, desejo uma ótima continuidade, uma ótima semana, né? Estamos começando a semana hoje, então uma ótima semana para você, para toda a sua família, tempo de alegria, de paz e de bênção, tá bom? Um grande forte abraço, mais uma vez um bom domingo, um dia de muita alegria para você, para toda a sua família, tchau, até domingo que vem estaremos juntos em mais uma EBD Online. E antes de terminar, te convido, né? Você que estiver aqui pela região de Diadema ou imediações, ou mesmo que estiver longe e quiser nos visitar, domingo às 18 horas nós temos nosso culto de adoração e de celebração, então você é nosso convidado para estar conosco aqui na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, Piraporinha, Diadema, tá bom? Forte abraço, tchau!